Seus pais são tão altos assim? Qual a altura da sua mãe e do seu pai? E qual é a sua altura, afinal? Como assim, 1,87 m? Eu achava que você tinha uns 1,95 m e meu amor tinha 1,65 m. A única coisa ruim é quando você vê as roupas deles e elas são tão pequenas, meu Deus, você pensa, como pode ser assim? Eu conheci alguém que media 2,10 metros de altura, 20 centímetros a mais do que eu. Eu olhava para ele de baixo para cima e pensei, será que todas as pessoas olham para mim assim de baixo? Tenho fotos da pré-escola em que já apareço mais alta que um menino. Sempre na escola, eu ficava na fila, na aula de educação física, como a primeira das meninas. E eu era mais alta que o menino mais alto. Eu nem era mais alta. Na aula de educação física, acho que eu ficava em terceiro lugar. Os amigos eram mais baixos que eu, sempre na escola eu era mais alta que todos, mais alta que os meninos. Eu sempre sentava no fundo da sala, mas sonhava em sentar na primeira carteira, como as melhores alunas, balançando as perninhas desde a primeira série. É difícil aceitar que você não é como os outros. Por isso desenvolvem-se complexos. Na infância, quando eu conhecia alguém na internet, eu já dizia logo nas primeiras mensagens, você precisa saber que eu tenho tal altura. Eles geralmente diziam, você está brincando, não acredito em você. E eu respondia, sim, é verdade, é assim mesmo. Me xingavam, tipo vara, essas coisas. Sim, também girafa e por aí vai. Quando eu era adolescente, isso me magoava muito. Eu tinha certo medo, tipo, por favor, não olhem pra mim. Isso tem a ver com autoestima. Ser alta também influenciou nisso. Às vezes percebo que fico corcunda, principalmente quando estou com pessoas mais baixas que eu. Ou seja, você acaba olhando para baixo para elas o tempo todo e instintivamente seus ombros acabam indo para frente. Só tive complexos na escola. Eu simplesmente cresci e entendi que essa sou eu e essa é a minha família. Quase todo mundo na família é alto. Meu pai, meu irmão é alto, minha mãe tem 1,65 m, minha mãe me chamava de girafa. Pegar uma caminhada comum na rua com algum amigo ou parente, sempre me pedem para andar mais devagar, pois minhas pernas longas me fazem andar muito rápido. Mesas e cadeiras são feitas para 1,65 m. No salão de beleza, sim. Eles soltam, soltam sim, apertam, apertam, soltam. E continuam soltando. Eu fico assim, entendi, sento desse jeito. Eu só quis usar salto alto uma vez, na formatura, mas eu tinha 17 anos e fiquei muito envergonhada porque eu ia ficar mais alta que a diretora. Mais tarde me arrependi, andava de salto alto pelo apartamento pensando por que não os usei, mas eles ainda estão na varanda, nunca os usei. Por exemplo, o problema com as mangas. Nas camisas femininas, as mangas sempre ficam curtas assim em mim. Eu geralmente compro camisas masculinas, porque as mangas são mais compridas. Eu já nem sonho mais com roupas de manga que sirvam em mim, eu simplesmente compro e faço assim mesmo. As calças jeans que escolho sempre ficam curtas em mim. Entendo que isso está na moda, mas no geral, por exemplo, no inverno, não é muito agradável andar com calças curtas. E os sapatos, claro, já que meninas altas têm o pé grande, então é difícil encontrar sapatos também. Eu calço 42. Olá, você tem os números 41 e 42. Ou seja, eu nem chego a olhar os modelos bonitos, porque eu já sei que o maior vai ser o 39. E o mais interessante é que muitas vezes esses tamanhos grandes, como 41 e 42, são realmente muito feios em termos de modelo. Ou então tem um salto absurdo, tipo um salto agulha de 12 centímetros. Poxa, se você é alta, já tem um pé grande. Onde é que você vai usar mais 12 centímetros de salto? A história mais chata da minha vida está relacionada à minha formatura. Porque eu não consegui encontrar um menino para dançar valsa comigo. Todos eram baixinhos e os meninos altos foram escolhidos rapidinho. E eu fiquei sem par e não dancei a valsa. Isso é muito chato. Transporte. Ainda mais se você está indo para um lugar desconhecido, você precisa ver para onde está indo, onde descer. É assim que você viaja. Você senta aqui e a vovó reclama de como essa jovem está sentada. Eu não sei para onde estou indo, preciso ver para onde estou indo. Agora, em algumas paradas eu vou descer. Por que eu não gosto desses passeios de ônibus? Viajar para a Europa pode ser um sofrimento, especialmente essas viagens noturnas. E lá eu olho para essas garotas que têm 1,60 m. Ela sentou assim, juntou os joelhinhos, abraçou-se com os bracinhos e já está dormindo. Não, eu não viajei de ônibus para lugares distantes, não. De lotação, provavelmente já viajei. Eu não percebi desconforto, porque toda na minha vida é desconfortável. Simples assim.
Eu tento sair do metrô e bato a cabeça na porta. Ou quando me levanto sem perceber que tem um corrimão acima e acabo batendo a cabeça nele. Isso parece constrangedor para quem vê de fora e eu fico envergonhado. Às vezes, eu queria que uma pessoa mais alta me abraçasse. E isso é o máximo que sinto falta por causa da altura. É o máximo. Que me abraçasse por trás, assim, sentir isso, sabe? E não assim, com os braços por baixo, mas mais alto, para que os ombros se toquem. Seus pais são tão altos assim? Qual é a altura da sua mãe e do seu pai? E qual é a sua altura, afinal? Eu pensava que você tivesse por volta de 1,95 metros. Você joga basquete, vôlei ou tênis? Você é modelo? Como assim não faz nada e não é modelo? Por quê? E você não se interessa por esporte? Você é jogador de basquete, jogadora de basquete? Mas minha altura não é por causa disso. Olha, deve ser difícil encontrar um homem com essa altura. O que você comia na infância? Era cenoura? Eu deixo passar, sim. Ou então nem ouço, é baixo demais. É engraçado quando eu estou andando e uma criança com a mãe passa e sussurra: "Nossa, que moça grande, mãe, porque ela é tão grande." Eu também fico pensando, por que eu sou tão grande? Às vezes olhavam assim, tipo, mas quem é essa moça tão alta passando, sei algo assim. Mas insultos diretos, como você é alta, você é feia, nunca aconteceram. Me confundiam com um rapaz por trás, de casaco e gorro no inverno. Perguntavam: "Moço, vai descer?" Quando eu me virava, entendia a reação deles. Sou alta e ainda sou uma moça. Então, começavam a pedir desculpas. Eu conheci alguém que media cerca de 2,10 metros, 20 centímetros mais alto que eu. Eu olhava para ele de baixo e pensava, será que todos me olham assim, de baixo? Porque para mim isso é muito incomum. Por exemplo, se você pegar minhas amigas que são baixinhas, eu ando com elas assim, oi, oi, já nem percebo mais isso, para mim tanto faz. Mas quando eu passeio com amigos ou com a família, eles percebem. É como se olhassem para mim por trás desse jeito, com esses olhos simplesmente assim. E depois me dizem que olharam para mim desse jeito, mas eu já nem percebo mais isso. Recentemente, fui com meus amigos a um show de uma das minhas bandas favoritas. Tínhamos que chegar mais perto do palco. Enfim, lá se formou um espaço livre. Nós conseguimos passar e ficamos lá por uns 10 minutos. E aí eu ouço: "Ei, você aí batendo no ombro, você ficou aqui, chegou agora, eu não consigo ver por sua causa." Me viro e digo: "Moça, quer cortar minhas pernas então?" Se existem pessoas que expressam negatividade, simplesmente vale entender que não vale a pena gastar seu tempo com elas. Porque julgar uma pessoa por algum parâmetro físico não é a melhor saída para a situação. Meu amado tinha 1,65 m. O único ponto negativo era quando eu via as coisas dele, e elas eram tão pequenas. Você se pergunta como isso é possível. Mas agora o meu tem 1,85 m, somos iguais. Mas agora estou feliz, porque posso usar as roupas um do outro. Podemos trocar camisetas, finalmente podemos trocar moletons ou qualquer outra coisa. Porque 1,55 m, 65, eram camisetas pequenas, tipo de criança. Foi muito fofo, né? Mas engraçado. Nas redes sociais, por exemplo, eu indico qual é a minha altura, só por precaução. Mas no geral eu tenho um namorado, e ele é alguns centímetros mais baixo do que eu. Isso nunca me incomodou. Só ele, quando nos conhecemos pela primeira vez, ficou tipo: "Nossa, você é tão alta." Demorou um pouco para se acostumar. Então eu realmente não ligo para a altura do cara. O principal é que seja acima de 1,75 m, né? Acho que meu cérebro ficou programado para me apaixonar por todo cara alto que eu via na escola. Teve uma vez que eu nem vi o rosto do cara, eu só vi que ele era alto e pronto, já me apaixonei por ele. E aí quando eu caí na escola uma vez, toda a minha paixão passou. Mas no final eu cresci e percebi que, na verdade, isso nem é tão importante assim. Agora eu namoro um rapaz que é só um pouco mais baixo que eu. E está tudo bem, inclusive pra mim, isso não é um problema. Às vezes acho que os caras de 1,70 m, 1,75 m realmente gostam de garotas uns 10 centímetros mais altas que eles. E isso às vezes realmente me surpreende. Mas existe a situação oposta, quando caras altos por algum motivo gostam de garotas baixas. Ou seja, eu não sei porque isso é conveniente, porque me parece que é mais confortável quando vocês têm a mesma altura. Mesmo que,
Sempre penso, meu Deus, ele precisa se dobrar todo só para beijá-la. Isso é extremamente desconfortável. É mais confortável quando vocês têm a mesma altura. Você ganhou 2 quilos, nem dá pra perceber. Nem dá pra perceber, nada mudou. E se a gente se encontrar em algum lugar no meio da multidão, claro, amigos, usem a mim como referência. Procurem por mim. Eu tenho pernas longas, dá pra me ver de longe. Quando meus amigos podem me perder, eu não consigo achá-los, porque eles têm 1,60 m de altura, mas eles sempre me acham. Outro ponto positivo é que, no meio da multidão, eu sempre tenho ar para respirar, porque, bem, tem mais oxigênio lá em cima. Você sempre chama atenção, o que considero seu principal ponto positivo. Na verdade, às vezes, quando estou de mau humor e quero ouvir música, eu ando pela rua e minha altura me dá essa vantagem de simplesmente olhar para longe. E, basicamente, eu, de certa forma, posso dizer que não vejo ninguém lá embaixo. Eles estão lá embaixo, eu não os vejo e sigo meu caminho sozinha. Por mais clichê que pareça, é crucial se amar. Afinal, como você se trata, influencia a forma como os outros te tratam. Procure uma amiga ou amigas que tenham a sua altura. Isso é realmente importante. Sério. Sim, na verdade isso ajuda. Ajuda sim, não tinha pensado nisso, mas realmente ajuda. Dica do dia, não se preocupe, ser alta é algo bom, você respira ar fresco. Meu Deus, esse não é o problema. Existem problemas globais nos quais vale a pena pensar e gastar seus nervos. Acho que a última coisa com que eu vou me preocupar sou eu mesma, e isso é bom. Eu daria o conselho de não dobrar os joelhos em fotos em grupo com pessoas que não são tão altas. E porque, na verdade, isso fica visível se a foto for de corpo inteiro. É como um detalhe especial, digamos assim, seu. Então por que se preocupar e ficar complexada por isso?